Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Bom dia. Obrigado. Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Eu continuo aqui a exposição de Lucas, o pastor Hernando está terminando também Salmos. Lucas capítulo 10. A semana passada, a semana retrasada, nós falamos de Lucas capítulo 9, Jesus treinando os seus discípulos. Hoje, no capítulo 10 de Lucas, nós vamos aprender uma lição nesse capítulo. Lucas capítulo 10, são 48 versículos. Se você observar bem, esse capítulo ele tem 3 divisões. Está com a Bíblia aberta aí? Dá uma conferida, por favor. A primeira divisão desse capítulo vai do versículo 1 até o versículo 24. Capítulo 1. Capítulo 10, versos 1 a 24. A segunda divisão vai do versículo 25 até o versículo 37. E a terceira divisão vai do versículo 38 até o versículo 42. O tema desse capítulo é que o evangelho do reino de Deus é um evangelho pleno, é um evangelho completo. Porque nós temos uma tendência de dividir o evangelho de Deus em partes. Nós falamos do evangelho da salvação, então eu prego o evangelho da salvação. Outros falam do evangelho social, que nós temos que pregar o social, nós temos que atender às necessidades do pobre. Existe inclusive uma corrente dentro da igreja, aqui na América Latina, que defende esse evangelho chamado o evangelho social. Existe aqueles que falam do evangelho da devoção, da doutrina, do ensino, da contemplação. Tá certo? Tem muita gente que acha que ser evangélico é estudar a Bíblia somente, orar, ler a Bíblia, estudar, conhecer Calvino, conhecer a confissão de fé, ser reformado. Está na moda isso. Ele não está preocupado com a parte social, ele não está preocupado com a parte da pregação do evangelho, ele é um teólogo. Ele é aquele que está vivendo o evangelho para si mesmo, para o seu conhecimento pessoal. Então aqui em Lucas capítulo 10, nós vamos apresentar para vocês 3 partes do evangelho que se completam. Você não pode separar uma parte da outra. Tá certo? Você não pode pregar. Nós vamos abrir uma igreja numa favela, por exemplo. Vai pregar o evangelho para as crianças na favela. Se você não chegar lá com pão, salsicha e guaraná, Coca-Cola e leite com Nescau e Toddy, como é que você vai pregar o evangelho para quem está com fome? Então o evangelho já vai com isso. Tá certo? Jesus Cristo começou a pregar e ensinar as multidões. O povo não tinha o que comer. O que é que Jesus fez? Multiplicou pães e peixe, deu comida. Não é assim? Tiago diz que o irmão chega para você e está passando fome. Aí você faz uma oração bonita: Senhor, abençoa esse irmão, sara, cura a fome dele, manda o cara embora. Não é assim, é? Então mete a mão no bolso, dá uma cesta para o cara, dá uma... É isso que é evangelho. É evangelho de você ajudar o outro. Tá certo? Mas a gente vai aprender com Marta e Maria também que o evangelho não é só ficar trabalhando feito um doido. Nós temos que tirar tempo para cuidar da nossa vida, o quê? Pessoal. Nós temos que fazer como Maria. Maria trabalhava, Marta trabalhava. Todos nós temos um pouco de Marta e de Maria.
mas a boa parte é aprender a estar aos pés de Jesus. Então, o Espírito Santo juntou essas três, narrativas aí para nos ensinar que o Evangelho de Deus é um Evangelho completo. A gente prega a salvação, a gente prega o Evangelho para que as pessoas sejam convertidas pelo Espírito Santo. Temos que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então vem a parábola do samaritano. Nós temos que ajudar quem está precisando. Por isso que a igreja de Pinheiros prega o Evangelho, mas também faz campanha de furar poço, cesta básica. Atender, a junta diaconal tem um ministério aqui, que não aparece muito, que é atender as necessidades dos domésticos da fé, dos crentes que estão passando por dificuldade. Está entendendo? Não existe evangelho sem amor prático. De que adianta você dizer que ama a Deus e seu irmão aqui passando necessidade, você não ajuda o irmão? Então esse é o amor prático, o evangelho prático, o evangelho da misericórdia. Está entendendo ou não? Então vamos lá. Primeiro lugar, Jesus tem aí a missão dos 70. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então Jesus manda aqui 70. A primeira pergunta que você e eu temos que fazer: por que 70? Não é assim? Tem alguma cabalística judaica desse número 70? Por que não foi 60, 50, 40, 33? Por que 70? Primeiro porque havia uma tradição judaica. Vocês se lembram que quando Moisés, ele estabeleceu, sob a orientação de Deus, um grupo para ajudar, ele estabeleceu o grupo dos 70, o quê? Anciãos. Está lá em Êxodo. 70. Isso se tornou uma tradição em Israel, que quando o Sinédrio, ele foi constituído em Israel pelos fariseus e pelos sacerdotes. Esse Sinédrio, lembra do Sinédrio onde Jesus foi julgado e condenado? Esse Sinédrio era composto por 70 o quê? Pessoas. Então Jesus escolheu 12 apóstolos. Por que 12? Porque 12 é o número das tribos de Israel. Diz que lá no céu vai ter 24 anciãos reunidos diante do trono do Cordeiro. O que isso significa? 24 anciãos. São as 12 tribos de Israel e são os 12 apóstolos. Viraram 24. E significa a igreja completa. A igreja da nova aliança, a igreja da velha aliança, a igreja o quê? Da nova aliança. A igreja na sua o quê? Totalidade. Por que 144 mil estarão no céu? Então você já está fora, porque 144 é o número simbólico. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Significa a igreja o quê? Completa. Todos aqueles cujos nomes estão no livro da vida, a igreja é completa. Então usou 144 mil para mostrar que a igreja é total. Ninguém vai ficar o quê? De fora. Se Cristo morreu por você, você não vai ficar de fora. Tá certo? Não sei se ajudou não, mas eu me esforcei, não é? 70, mandou de 2 em 2. Por isso que testemunha de Jeová e mormons são do quê? De 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque um ajuda o outro. Assim? De 2 em 2. E eles vão. E aqui é muito interessante, eu vou citar, porque não dá para ler todo o texto. Eu vou apresentar, eles 70 foram para preparar, porque Jesus vinha. E eles foram justamente pregando o evangelho, abençoando a vida das pessoas, visitando de casa em casa. Aquilo que mais ou menos aconteceu em Lucas, capítulo 9. De 1 a 6.
Se você observar bem lá, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, e eles saíram, e ele os enviou para pregar o reino de Deus e curar todo mundo. Então, ele mandou para pregar o evangelho, os 12. Agora ele vai mandar esses 70 para essa mesma missão. E aí, vamos entender, usando o próprio texto bíblico, o que significa pregar o evangelho da salvação. Quando eu estou pregando o evangelho da salvação, o que eu estou fazendo e qual é a orientação que eu tenho, que Jesus dá nesses 24 versículos, para a gente pregar o evangelho da salvação. Primeiro, o evangelho da salvação, veja aí, no versículo 2, que é o evangelho da colheita. O que é que diz o versículo 2? Lê comigo aí, 10:2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores estão pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então preste atenção. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. O que é a seara? Não é aquela marca de mortadela que nós temos hoje, pelo amor de Deus. Seara significa o quê? Uma roça que está pronta para ser o quê? Colhida. Uma roça que está pronta para ser colhida. Então, quando você vai pregar o evangelho para alguém, essa seara já está pronta. Você vai somente o quê? Colher. Por quê? Porque essas pessoas já foram eleitas por Deus. Porque essas pessoas já foram redimidas pelo sangue de Jesus. Você só vai colher. Quando você sai pregando, você está o quê? Semeando. Mas semeando para quê? Porque a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Quando você prega o evangelho, você está chamando as pessoas à conversão. E aqueles que foram escolhidos por Deus e que foram redimidos pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo irá fazer um chamado interno, uma conversão interna. Então, meus amados irmãos, nós temos que aprender isso. O mundo está aí, as nações estão aí, mas a seara já está o quê? Pronta para ser colhida. Por isso que na seara nós precisamos o quê? De trabalhadores. Nós não precisamos assim de pessoa para dar opinião. A igreja não precisa de consultor. Não precisa de comentarista de futebol. O que o comentarista de futebol faz? Ele não faz nada. São os outros que jogam, são os times que pagam a conta dos jogadores, é a torcida que vai para o estádio. Tudo quem faz é o outro. Aí reúne a turma, mesa redonda. Aí todo mundo vai criticar. Repete o lance. Pastor Arival no domingo à noite falou muita besteira. Não é assim? Tem crente que ele está na igreja, mas ele não é trabalhador. Ele é comentarista de futebol. Vem até de terno, porque tem uns que vão comentar. De terno. Tem uns que é como o Neto, né? Aquele Neto que chegou. Eu já joguei muito, eu sou craque. Craque, Neto. Eu já trabalhei muito na igreja, hoje eu estou só como comentarista. Não, a igreja precisa de quê? De trabalhadores, porque a seara é, e os trabalhadores são poucos. Poucos são os que põem a mão na enxada. E tem uns que eu já estou salvo, eu já fui colhido, agora pronto, estou colhido, estou salvo. Não está preocupado se o outro vai se perder, porque você sabe que a colheita tem um prazo, tem ou não tem? Se não colher na hora certa, amadurece e perde. Por isso que a necessidade da o quê? Da urgência.
E o que é que ele está mandando aqui? Ele diz: trabalhe e peça a Deus que mande o quê? Mais o quê? Trabalhando. Isso eu faço todo dia, irmãos. Todo dia o Senhor manda para a igreja de Pinheiro, mas não manda tranqueira não. Pelo amor de Deus, já tem demais. Gente para dar opinião, gente para dizer: pastor, faz assim, faz assim. Já tem demais. Tem vídeo com isso. Você já notou o quanto tem gente opinando como é que a igreja deve ser? Gente que nunca foi na igreja, gente que nunca trabalhou, gente que está dando curso de crescimento da igreja, nunca ganhou uma alma para Jesus. Gente que diz que não sabe que a igreja, esse negócio de sobrenatural na igreja. No dia que ele encontrar um encapetado, ele vai ver. Caba encapetado, e você vai ter que dizer: sai em nome de Jesus. Porque tem encapetado, e tem encapetado dentro da igreja. Tá certo? O trabalho de Deus é um trabalho sobrenatural. Nós vamos ver adiante. Então, primeira coisa que você tem que aprender: que a obra da evangelização, a obra de pregar o evangelho, é uma lavoura que a gente tem que trabalhar. A igreja é a lavoura de Deus. Uns semeiam, outros plantam, nós estamos aqui para ralar, para trabalhar. Pronto. Segundo, o evangelho do reino de Deus é o evangelho perigoso, do risco. Vê aí no versículo 3, o que diz aí? O que diz o versículo 3? Lê comigo aí, por favor. Ide, eis que vos envio como cordeiro para bem. Bonzinho esse Jesus, né? O que é comida de lobo? Cordeiro. Então ele nos... Ide! Agora você vai, sabe para onde? Por meio dos lobos. Então veja bem, irmão, ser crente é perigoso, e pregar o evangelho do reino, da salvação, é mais perigoso que ainda, porque você vai pregar e você vai viver o evangelho no meio de lobos. E tem uns lobos, segundo Jesus, com pele de travesti espiritual. Mateus 7, Jesus diz: cuidado com as aparências, porque isso aí é lobão com pelezinha de cordeirinho neo-holandês. Tem ou não tem? É interessante observar isso, que os lobos olham para os cordeiros como presas que precisam ser devoradas. Então, evangelizar, irmãos, é enfrentar hostilidades e perigos. E perigos. Abra sua Bíblia em João 15, 20. João capítulo 15, 20. O que diz aí? Achou? João 15, 20. O que diz? Vamos ler forte aí. Palavra de Deus, Evangelho de João 15, 20. O que diz, gente? Leia para mim, por favor. Não é o servo maior do que o seu? Se perseguiram a mim, também perseguição a vós outros. Se guardaram a minha palavra. Então, você vai, na autoridade de Cristo, pregar Cristo. E você não é maior do que Cristo. Você vai sofrer o quê? Perseguição. Está entendendo isso aí? Então, se nós participamos do sofrimento, nós iremos participar também o quê? Da glória. Então, primeiro, o evangelho é o evangelho do trabalho. Segundo, o evangelho é o evangelho do risco. Terceiro, versículo 4. O evangelho é o evangelho da urgência. Vamos ler juntos aí? O que diz? Não leveis bolsa, nem afoge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo quê? Pelo caminho. Jesus está ensinando a gente a ser duro e grosso. Não falar com ninguém. É isso que ele está mandando aqui? Não.
A ideia que é viajar com urgência, com pouca coisa. Deus não tem pressa. Quem disser que Deus tem pressa, não tem. Mas Ele quer que nós tenhamos pressa. A missão requer o quê? Urgência. Quer pegar o exemplo de Paulo? Paulo era um homem que tinha urgência em pregar. 1 Coríntios capítulo 9. Rapidamente, só para dar o exemplo de Paulo. Tem crente que diz, não, pastor, fica tranquilo. O que é sério, o de Deus já está garantido. Quem for se converter, se converte. Isso é muito avexado, muito nervoso, muito ansioso. Tudo bem, meu. E você me irrita. A sua paciência, a sua inércia, a sua apatia, a sua falta de fervor, a sua falta de amor para o cara que está indo para o inferno. O cara está indo para o inferno. Você tá, calma, pastor, calma. Está indo para o inferno, não, mas não vai cair, não. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo vai dar uma lição para a gente aqui. Tem gente que não está preocupado. Eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo, ele vai dizer, a partir do versículo 16, ele diz, se anuncio o evangelho, não tendo o que me... Pois sobre mim pesa essa o quê? Obrigação. Eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. Porque ai de mim, se não pregar o quê? O evangelho. Ai de mim. Ai aqui é uma maldição, né? Maldito eu serei se eu não pregar. Se faz de livre vontade, quando você faz assim, eu estou com vontade de... hoje eu estou com vontade de evangelizar. Hoje eu estou com vontade de ir para a igreja. Tem que vontade filho. Se faz de boa vontade, tem um galardão. Mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro, que me está o quê? Você está obrigado e você é o quê? Responsável. Agora eu queria que você observasse, nesse caso, qual é o meu galardão? O versículo 18 é que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o quê? O quê? O maior número o quê? Possível. Quantas almas nós vamos ganhar esse ano para Jesus aqui em Pinheiros? O maior número o quê? Possível. Não vamos pôr limite da misericórdia de Deus. Nós vamos trabalhar para ganhar o maior número o quê? Possível. Pastor, mas não cabe aqui. Não cabe aqui, vai para outro lugar. Mas tem que se converter? Tem. Nós não estamos pregando para virar membro da igreja de Pinheiros. A televisão está no ar 24 horas. Tem gente se convertendo no Brasil, no mundo todo, por causa da pregação que nós estamos fazendo aqui. Seria bom se mandasse o dízimo, né? Por favor. Pelo menos o primeiro. Porque tem uns pastores que me ligam, pastor, olha, recebemos um grupo de pessoas aqui, tudo convertido pela transmissão de Pinheiros. Eu falei, meu filho, manda uma oferta pelo menos para o trabalho, que o esforço nosso. Então vamos trabalhar para ganhar. Pastor, tá bom. Teve um pastor lá na Bahia, falou, pastor, olha, meu alvo esse ano é receber 5 novos membros. Eu falei, mas você vai trabalhar o ano todinho. Que o cara pensa pequeno, mas assim é demais, não é não? Porque Pedro, no dia que ele pregou o sermão lá em Pentecostes, quase 3.000 foram o quê? Batizados. Então o que o Espírito Santo fez lá em Jerusalém, a igreja de Pinheiros ficou 100 anos para fazer. E tem gente que já estou muito satisfeito. Não, meu irmão, nós temos que trabalhar com urgência.
Daqui 20 anos, metade de quem está aqui não vai estar. Então eu, né? Estou me incluindo. Não, 20 não, 30, vamos melhorar, porque eu estou 58. Nós temos que ganhar o maior número o quê? Então nós precisamos de urgência. O pastor está fazendo culto demais. Tem que fazer culto demais mesmo, tem que pregar o evangelho demais. Você não vem, por que você está reclamando? Tem gente que reclama do que ele não faz. Quantos vêm aqui no Conexão com Deus? Quantos membros de Pinheiro frequentam a Conexão com Deus? Poucos. Quantos vêm aqui no Somente pela Graça? Poucos. Aí depois diz, pastor, a igreja está tendo muita atividade. Você não vem, desgramado, você não vem. Você está cansado de quê? Do que você não faz? Então nós temos que ter urgência. Igreja tem que ser 24 horas. Tem gente precisando se converter todo dia, toda hora. Se ele não abre, se ele não encontra uma igreja aberta, ele vai para o candomblé, ele vai para a Universal, vai para essas igrejas. Porque quem é que está pregando o evangelho na madrugada? Tem presbiteriano pregando? Tem programa de televisão na madrugada? Presbiteriano? Tem? Não tem. Tem de quem? Das igrejas. E os caras estão trabalhando. Os presbiterianos dormindo. E ainda recita o salmo: deite logo, pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. E as almas indo para o inferno. Os predestinados, pastor, fica calmo, o senhor está ansioso. Os salvos vão se salvar, fica calmo. Está certo, meu irmão. O evangelho do trabalho, o evangelho do risco, do perigo, o evangelho da urgência, o evangelho da paz. Versos 5 e 6, vamos ler juntos? Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Paz seja nessa casa. O pastor Jeremias me ensinou uma coisa interessante, aprendi com ele. Ele disse, Arival, nunca diga a paz de Deus. Porque você fala paz de Deus, se o cara for islâmico, ele pensa que é Alá. Se for quando dobrou zero, é Xoxalá. Então fala assim, a paz de Jesus. Pronto, aí o cara já estremece, porque Jesus só tem nós só temos Jesus. A paz de Jesus. E Jesus, ele é o quê? O príncipe ele veio para trazer paz. E essa turma está indo para que Jesus o quê? Venha, estão pregando o evangelho da paz. Tá certo? Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque tem gente que está pregando o evangelho da briga. Tem um programa aí que eu não fui não, já me convidaram várias vezes. É um programa que chama um pastor e outro pastor. E põe um tema conflituoso. E os dois pastores ficam uma hora brigando. Aí no final, não chega a nada. E o cara fica com a audiência. Quem foi a mulher de Caim? Eu acho que foi fulano. Porque fulano disse que fulano. Para que serve isso? Qual é o sexo dos anjos? Eu acho que eles eram assim, assexuados. Não tinha sexo, porque não sei o quê. O que é que isso leva? Isso leva o quê? Para onde? Então, meus amados irmãos, o evangelho da paz. Por que é o evangelho da paz? Porque as pessoas estão o quê? Em guerra. Onde você for, a pessoa que não está com Jesus, ele está angustiado. Uma casa que não tem Jesus, ela está precisando de quê? De paz. E a única mensagem, eu não quero falar, mas se você for para outras religiões que nós temos aí no mercado, o islamismo é da guerra, é do conflito, é mandar matar em nome de Deus. Mas o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da paz. Paz seja sobre vós. Quinto lugar, versículos 7 e 8.
É o evangelho do estilo de vida simples. O missionário, o crente, é uma pessoa despojada. Permanecer na mesma casa. Cuidado, tá? Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que estiverem. Então, quando você chegar numa casa, se hospedar para pregar o evangelho, não faça exigência. Se botar cuscuz, é cuscuz. Se tiver ovo, é cuscuz com ovo. É isso que Jesus está falando. Seja uma pessoa o quê? Simples. Teve um missionário que trabalhou lá em Jiquié. Ele vivia muito mal lá em Salvador, morava numa favela, mas que chegava no interior dava de luxo. E a irmã preparava uma panela de macaxeira. Ele disse: eu não como macaxeira. Um dia a irmã perdeu a paciência, disse: pastor, é o seguinte, aqui em casa o que tem é macaxeira. Ou o senhor come macaxeira, ou sem macaxeira o senhor fica, vai morrer de fome. Tá certo? Quando o pastor Ronaldo foi plantar a igreja dos Concombas, lá em Gana, ele comia inhame com um rato, aquele ratão grande. Por isso que eu não fui, que eu quero comer rato, mas mas é o que tinha. Aí chega um americanão desse tamanho aqui, hotel, vai fazer missões na África, tem que chegar e tem que comer o que tem. Eu fui pregar uma vez no sertão, eu era seminarista, cheguei na casa do irmão lá, a irmã me hospedou. A irmã cozinhou um bode, mas o bode era muito velho. E o bode velho tem a carne dura. Aí cozinhou a noite toda. E o bode estava duro, estava meio cheiroso. Ainda não tirou aquele cheiro do bode. E o marido dela era valente. A gente foi fazer o culto, o padre botou no som lá: não assista o culto, tem evangélico aí, tem uns seminaristas. Aí eu falei: meu irmão, a gente não vai fazer o culto? Ele falou: pode fazer. Aí ele pôs um revólver na cintura e disse: seminarista, faça o culto. Eu disse: perfeitamente, Jesus está mandando e o senhor... No outro dia, estava o bode da irmã, da mulher dele que cozinhou. Aí tinha um holandês que estava comigo, o Gerrit. Eu disse: eu não como bode. Ele já abriu uma capanga e começou a comer. Eu não tinha capanga nenhuma, eu fui comer o bode. Irmão, você botava um pedaço de bode, mastigava. O bicho não dissolvia, eu engolia. Empurrava a farinha, tomava um copo d'água. E a mulher dizia assim: filhinho, o seminarista Arivaldo está gostando do bode. Para. Eu fiquei empanzinado de bode velho. Então tem seminarista agora, os seminaristas agora só andam de carro, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo, tira férias. Estou falando mal do seminarista. O senhor passou o ano todo estudando. Estudar não é trabalhar. A gente trabalhava nas férias, ralava, tirava férias de pastor. Eu fui uma vez trabalhar lá em Piripiri, na Bahia. Eu dormia na casa de um homem que tinha 12 filhos. E eu olhava, não tinha cama para eu dormir. Aí eu dormia na rede. Aí eu falei: meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou dormir lá na igreja. Porque eu sou o homem com o maior gosto do mundo. Sem saber, eu estou hospedando um anjo. Mas não tinha lugar para o anjo dormir. E lá na igreja tinha uma maca. Sabe aquela máquina de fazer exame? E ela tinha uma pontinha que levantava, feito travesseiro. Não tinha travesseiro. Eu dormi um mês nessa maca. Calor. Muriçoca. Foi aí que a gente aprendeu a usar aquele negócio, o difumador do crente. É aquele negócio de pó de serra que você acende. Aspiral. Quem já usou isso aqui? Você saía cheirando aspiral. E tinha uma coisa que vocês não conhecem. Aquele protetor que usa de véu de noiva, como é o nome daquilo? Hein? Mosquiteiro.
Mas você botava o mosquiteiro, acendia o defumador lá, mas não tinha jeito. Tinha muriçoca que furava. Ah, meu Deus. É o evangelho da vida simples. Hoje eu estou aqui no Alto de Pinheiros. É uma benção, né? Tá bem, senhor. Me judiou bastante. Agora eu estou colhendo umas coisinhas melhor, né? Versículo 9, vamos ler juntos? O que diz aí? Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino. Presta atenção, irmão. Quando você chegar para evangelizar, você não tem que ter medo de nada. Tem doente? Posso orar pelo doente? Vou orar. Prega o evangelho. Não significa que vai curar, tá? Mas orai pelos... estou com problema. Vamos orar, meu irmão, pelo problema. Você tem que orar pelo sobrenatural, porque o evangelho é sobrenatural. Porque você vai pregar o evangelho, mas para o cara se converter, tem que ter o quê? O sobrenatural. É o Espírito Santo que converte o cara. Se você orar para salvar ele, é o Espírito Santo que responde se vai curar ou salvar ou não. Se você orar, o cara está doente lá, ora pelo cara. Às vezes eu olho assim: Senhor, o cara está tão mal, minha oração não vai... Esse está na fila mesmo, Senhor. Mas eu tenho que orar. Orar pelos enfermos. Tá certo? Tem que orar. Nós temos que depender do sobrenatural de Deus. O evangelho é sobrenatural, irmãos. Se você tirar os milagres do evangelho, não sobra nada. Porque Jesus encarnou-se através da manifestação da Virgem Maria, do Espírito Santo sobre a Virgem Maria. Negócio sobrenatural. Jesus viveu como homem, mas não pecou. Sobrenatural. Jesus morreu, tudo é sobrenatural. Tudo no evangelho é sobrenatural. Você está hoje aqui crente, e eu não quero levantar sua capivara não, mas você aqui crente domingo, é a graça de Deus. O Bruno Neves, é graça, é o sobrenatural. Se eu estou de pé, se eu estou andando com o Senhor, se eu continuo crente, tudo isso é o quê? O sobrenatural. Então não fica querendo tirar o sobrenatural. Já tentaram, Bultmann e outros querem transformar o evangelho num negócio racional. Não pode. O evangelho é o mover de Deus. Versículo 10 e 11. O evangelho é profético. Pois a boa nova da salvação de Deus, ela é boa nova para os perdidos. A rejeição do evangelho, entretanto, é a base do juízo divino. Diz o texto lá: quando, porém, versículo 10 e 11, entrardes numa cidade, não vos receberes, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que vos pegou aos pés, sacudi vós contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o quê? O reino de Deus. Deus fala sobre medidas de rigor para o juízo. Quem teve mais privilégio se converteu. E não se converteu será mais penalizado. Está aí nos versos de 12 o que a 14. Jesus fez de Cafarnaum a sua residência. Mas mesmo ali, ele foi rejeitado, sua mensagem foi desprezada. Veja aí no versículo 15, o que ele diz. 10, 15. Hein? Pois é. Cafarnaum. Por fim, duas coisas que eu quero destacar. É o evangelho da alegria. O evangelho da salvação é o evangelho da alegria. Veja lá nos versos, por favor, 17. Lucas 10, 17. O que diz aí? Que coisa maravilhosa. Então, regressaram os 70, o quê? Possuídos de alegria. Não diz que eles voltaram cansados.
A ênfase não é voltar cansado, porque aí a gente volta cansado mesmo. Mas eles voltaram possuídos o que? De grande alegria. Tem um hino antigo que diz: no trabalho do meu rei eu sou feliz. Irmãos, nós precisamos resgatar essa alegria, porque quando você trabalha para Deus, primeiro, você foi escolhido para trabalhar. Segundo, é um privilégio para você trabalhar. Terceiro, você vai trabalhar na autoridade de Deus, você vai falar em nome de Deus, você vai confrontar o mundo espiritual. E você vai com autoridade espiritual. É como se Jesus estivesse no seu lugar. Por isso que quem rejeita aquele que foi enviado, rejeita também aquele que o enviou. Então não é para quem quer, é para quem Deus... Então se você é crente, se você foi escolhido por Deus e enviado para pregar o evangelho, não existe motivo porque você está triste. Às vezes você está triste, sabe por quê? Porque você não está trabalhando. Porque veja o que Jesus Cristo disse, que quando eles, veja lá, Jesus lhe diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará o quê? Dano. Vocês vão para uma batalha vitoriosa. Vocês vão confrontar os poderes do inferno, das trevas. E vocês irão fazer isso de forma vitoriosa. Você já pensou o que é Deus usar você para tirar alguém do poder de Satanás e essa pessoa ser liberta e ser submetida ao senhorio de Jesus Cristo? Você, um Zé Mané, um Zé Ninguém, Deus está usando você. Você poder chegar aqui na igreja e cantar e adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Você reclama do ar-condicionado ainda. Tem umas irmãs que são frientas: pastor, dá para trazer manta? Tem gente que reclama de tudo, não é? Vem para a igreja com espírito de reclamação. Não vem para a igreja feliz. Não canta feliz, não toca feliz, não trabalha como diácono feliz, não serve feliz. O cara vive enfesado na obra de Deus. Não pode, irmão. Se Deus está usando você, você estará experimentando a alegria de Deus. Amém? Segunda coisa que eu queria destacar, aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lê comigo aí. Não obstante, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está o quê? Arrolado no céu. Então você está velho agora, não está podendo fazer nada. Pode trabalhar mais para Deus. A hora da chegada está. Você fala: eu não posso mais trabalhar. Aí você vai perder a alegria? Não, alegrai-vos, porque o vosso nome está. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no culto das 11. Jesus quer que nós tenhamos 3 tipos de alegria. Primeiro, a alegria de servi-lo, de ser usado por Ele. Segundo, a alegria de saber que nós somos o quê? Salvos. Terceiro ponto, a alegria de compartilhar com Cristo da sua alegria quando pessoas estão sendo o quê? Convertidas. Então segura aí que eu vou falar sobre isso. Já deu os 3 pontos. Porque eu estou enfesado com os crentes que tem aqui na igreja de Pinheiro, que está reclamando que a igreja está crescendo. Tem uns que dizem: pastor, eu não vou mais para a igreja de Pinheiro não, porque a igreja está muito grande. Então vá para o inferno. Lá é pequeno.
Ah, eu gosto de igreja pequena. Você não gosta de igreja pequena. Você gosta de você mesmo. Você é o cúmulo do egoísmo. Porque quando eu chego aqui, vejo que Deus está mandando gente de tudo quanto é lugar, chega aqui, gente destroçada, gente, pastor, precisa de oração, de uma palavra. Eu me alegro, eu oro. Eu fico enfesado quando ele não pode entrar aqui. Mas quando você vê, irmãos, o poder de Deus agindo na vida, você vai ficar triste por causa disso. É o cúmulo do egoísmo. Você está chateado porque Deus está convertendo gente. Ovelha que estava perdida foi achada, dracma perdida que estava perdida foi encontrada, filho pródigo voltou, arrependido. Você está zangado por causa disso? Não dá. Se você não tem essa alegria, eu quero dizer para você precisa questionar se você é crente. Você tem que ter alegria. Pronto, já preguei o sermão todo. Não precisa ficar no cu das anos. Vamos embora. Agora, irmãos, Jesus vai no versículo 21 justamente dizer isso. Naquela hora, que hora? Que os 70 voltaram. Exultou Jesus e exclamou: graças te dou, Pai, dos céus, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus deu graças a Deus, porque aqueles que achavam que eram terríveis, Deus não. Deus revelou a quem? Aos humildes, os pobres de espírito. Agora vamos para o versículo 25. Jesus sai do evangelho da salvação e vai para o evangelho da ação social. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Você vê que Jesus aprova. Jesus aprova. Todo mundo querendo questionar Jesus. Aprova. E disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você acha que esse cara está preocupado em herdar a vida eterna mesmo? O que você acha? Qual é o propósito dele? Provar a Jesus. Então Jesus lhe perguntou. Jesus é muito sábio. Ele sempre, quando faz uma pergunta para ele, responde com outra pergunta para o cara ficar meio reflexivo. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Então o escriba deve ter dito: então pronto, eu amo a Deus, eu estou salvo. Ele deve ter pensado assim. Mas aí ele disse assim, para querer complicar Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta o quê? A parábola do bom samaritano. Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e causaram muitos ferimentos, retiraram, deixando o quê? Semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e vendo o quê? Passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto, vendo, compadeceu-se dele. Não, verso 32, o levita samaritano. Veja que Jesus escolhe os personagens certinho. Chegando, pensou-lhes as feridas, os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai, procede tu de igual modo. Aqui nós temos 3 filosofias de vida. A filosofia de vida dos salteadores: o que é teu é meu. Eu sou ladrão. É a filosofia de muitos políticos hoje, de muitos juristas. Roubar. Roubar. O que é teu é.
O que é do Estado é meu, vou roubar. Filosofia de vida. Tem a filosofia dos sacerdotes, dos levitas, que diz assim: o que é meu é meu. Então o outro está necessitado, ele o que passa de largo. Ele não quer saber do problema dos outros, da necessidade dos outros. O samaritano, que não era religioso, ele diz: o que é meu, mas também é teu. E ele vai, usa do dinheiro dele, usa do tempo dele, usa do jumento dele. Vai lá, não somente faz, mas paga para o outro o quê? Fazer. Com o dinheiro dele. Não foi com o dinheiro da ajuda diaconal. Isso significa que cristianismo, amor a Deus e amor ao próximo, compaixão, generosidade, não é sentimento, é o quê? Ação. Vai tu e fazes o quê? O mesmo. Não é ficar discutindo, não é ficar não sei o quê. Irmãos, eu estou cansado. Quando eu vejo esse político falando de pobre, necessitado, nós vamos acabar com a pobreza. Nós somos o partido dos pobres. Pelo amor de Deus. Não dá mais. Quando eu vejo crente aqui na igreja só falando de pobre, o cara não dá uma cesta básica desgramado. Não faz nada por ninguém. Questiona tudo, questiona a igreja, questiona os outros. Tem aquele discurso lá de Judas Iscariotes, lembra de Judas? Quando viu lá Marta quebrando o vaso de alabastro, oh, que desperdício. Isso aí poderia ajudar os pobres. Jesus diz: olha, ele não está preocupado com o pobre, não. Ele está preocupado porque esse dinheiro podia estar na tesouraria, ele ia roubar. Porque preocupação com o pobre, Judas não tinha nenhuma. Como muita gente está na igreja, fala muito, tem um discurso, mas ele não faz nada por ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o evangelho que não ajuda o outro, não é evangelho. O evangelho de Jesus é o evangelho da misericórdia. Tá certo? Então vamos encerrar, porque já... A última parte é o evangelho da vida devocional. Jesus chega na casa de Marta e todas as duas eram crentes. Todas as duas, junto com Lázaro, eram amadas pelo Senhor. Tá certo? Era ou não era? Marta era do time de Arival, estressado. Maria, mais Hernando de Lopes, aos pés do Senhor. E ainda, eu digo para Jesus: Jesus, olha, Hernando só está aí lendo a Bíblia, escrevendo comentário, pregando, viajando. É desse jeito, não é? Todos nós somos crentes, mas todos nós temos defeitos. Porque todos nós precisamos servir a Deus, trabalhando. E todos nós precisamos fazer o quê? Estar aos pés de Jesus. Diz: olha, Marta, fica tranquila, você está muito estressada. Toma um Rivotril, papapá. Ela escolheu aqui a boa parte, que não lhe será o quê? Tirada. Está aos pés de Jesus. Significa que esse tempo que a gente gasta investindo na nossa vida espiritual é investimento, não é perda. Está entendendo? E que nós somos assim. Tem hora que você baixa o espírito de Marta em você. Tem hora que você é Maria. Significa o seguinte: o que Jesus Cristo aqui não quer que a gente fique comparando Arival com Hernandes, nem com Marta com Maria. Não é isso que ele quer ensinar. Ele quer dizer assim: invista na sua vida o quê? Devocional. Tire tempo para estar aos pés de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Já saudei para a mulher, já estamos. Dona Sônia, dá lugar para a Dona Sônia aí, por favor. Os gordinhos aí. Veja que eu falei aqui. Ó. Bota a Dona Sônia sentada aí, Marcelão. Dona Sônia é russa. É uma benção. Minha amiga. Marcelo, estou usando a gravata que você me deu.
Vamos ser campeão hoje. Então, vamos falar desse assunto, né? Então, Lucas 10 ensina para a gente 3 coisas. Que tem o evangelho de você sair pregando a salvação, o evangelho de você exercitar a misericórdia e o evangelho de você estar aos pés de... Tudo isso é o evangelho o quê? Completo. Amém?